Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de filosofia. Vamos utilizar para isso alguns slides que nos ajudarão nessa proposta. Bom, o livro que utilizaremos é o livro Fundamentos de Filosofia. Característica do discurso filosófico, comparação com o discurso científico. Sabemos que o ato de filosofar implica o estranhamento, a dúvida e o questionamento por meio do diálogo. Isso significa que o filosofar é uma maneira de observar e de relacionar-se com o mundo. Senso comum. São um conjunto de concepções aceitas pela maioria das pessoas como verdadeiras em determinado meio social. O senso comum reflete o entendimento médio das pessoas. São usualmente generalizações cuja ordem ou fundamentação já se perdeu. Perel, uma filósofa belga, definiu o senso comum como uma série de crenças admitidas por determinado grupo social, que acredita que elas são compartilhadas por toda a humanidade. Algumas noções do senso comum manifestam ideias falsas, preconceituosas ou parciais. Assim, o que caracteriza basicamente as convicções pertencentes ao senso comum não é a sua falta de veracidade, mas sim sua falta de fundamentação, ou seja, o fato de que as pessoas não costumam saber o porquê dessas noções. Simplesmente as repetem irrefletida e automaticamente, pois é assim que pensa o grupo social a qual pertencem. Era o que Sócrates tentava mostrar. O universo das afirmações, senso comum, pode haver sim afirmações falsas. Consciência crítica. A consciência crítica consiste na atitude de reflexão sobre a realidade à nossa volta. Na filosofia, é a investigação, a dúvida, a crítica, o estranhamento, o questionamento que constitui um método de observação do mundo e resulta no senso crítico. Ciência e filosofia. Embora hoje em dia a filosofia e a ciência sejam entendidas como duas áreas de estudo muito distintas e separadas, nem sempre foi assim. Desde a Grécia Antiga, o saber filosófico reuniu o conjunto dos conhecimentos racionais desenvolvidos pelo ser humano. Matemática, astronomia, física, biologia, ética, política, etc. Não havia separação entre filosofia e ciência. Elas estavam fusionadas, eram a mesma coisa. Até mesmo a investigação sobre Deus, a teologia, fazia parte das especulações dos filósofos. Essa visão integradora perdurou até o fim da Idade Média. A partir da Idade Moderna, com o desenvolvimento do método científico, aplicado primeiro pela física, a realidade a ser conhecida passou a ser progressivamente dividida, recortada, atomizada em setores independentes. Desse modo, surgiram as diversas áreas de investigação científica que conhecemos hoje, como a matemática, a física, a química, a biologia, a geografia, a antropologia, a psicologia, a sociologia, entre outras. Acabava assim a unidade do conhecimento. Uma expressão da visão integradora do conhecimento, que ainda persistia em boa medida na Idade Moderna, é a metáfora da árvore do saber, proposta por Descartes no século XVII. No prefácio de sua obra, Princípios de Filosofia, ele explica que toda filosofia é como uma árvore, cujas raízes são metafísica, o tronco é a física, e os ramos que saem desse tronco constituem todas as outras ciências, que se reduzem a três principais: a medicina, a mecânica e a moral. Observe que a teologia já não fazia parte do seu projeto científico-filosófico. Mas esse processo de especialização não parou aí, pois cada uma dessas grandes áreas científicas também se subdividiu em outras mais específicas, sobretudo a partir do século XX. Por isso, se diz hoje que vivemos a era dos especialistas. No contexto dessa separação, a filosofia não abandonou seus vínculos com o campo hoje denominado científico, mas passou a relacionar-se com ele de outro modo. Ela realiza atualmente notadamente o setor da filosofia da ciência, o trabalho de reflexão sobre os conhecimentos alcançados pelas diversas áreas científicas, questionando a validade de seus métodos, critérios e resultados. Nesse sentido, ela fornece uma importante contribuição para os estudos epistemológicos de cada ciência. Assim, estamos terminando a nossa aula. Espero que tenham gostado. Até mais ver.